tribos indígenas que por aqui passavam, elas vinham de Minas, voltavam para Minas, iam lá para... acompanhavam o Rio Paraíba, iam até Barra do Piraí. Não era recortado de trilhas, mas já existiam algumas trilhas indígenas que vão ser aproveitadas, entende, por esses primeiros bandeirantes da pré-história, vamos dizer, do ciclo do ouro. Eles já tinham no sangue essa genética indígena de desbravadores, né? Foram descobrindo ouro por aí afora, em todo canto. Jacques Félix, a historiografia oficial, diz que ele veio a mando da Condessa de Vimiero para providenciar a instalação de um povoado. Eu acredito que já existia uma estrada real que de Paraty passava por esta região em direção às Minas, a região da além Mantiqueira. Jacques Félix, fundador de Taubaté, já havia percorrido a região daqui do Vale em 1604. Outros dizem que ele também chegou a ultrapassar as minas, a Serra da Mantiqueira, alcançando as minas, região mineira hoje. Passava a Estrada Real por Taubaté, que era uma parada obrigatória de quem viesse das minas. Então, antes do período de descoberta do ouro, 1695, eu acredito que eles percorriam essa região tentando devassar e caçar índios. Sair de Taubaté e vir para o interior de Minas foi uma experiência que deu certo, não é? Enquanto que em momentos anteriores, baianos e outros que moravam e habitavam o litoral nordeste do Brasil tentaram entrar no território de maneira meio que atabalhoada e não deu certo, o paulista foi paulatinamente fazendo dessa aventura algo que deu certo. Os baianos, pernambucanos, os nordestinos, né? Os portugueses que vieram com os baianos pela região aqui do sertão, desceram mais um pouco e verificaram que realmente existia ouro. E deram notícia, mas nada que eles ficassem por aqui. Porque chegar até aqui naquela época era correr o grave risco de morrer, inclusive ser papado pelos índios, como aconteceu com muita gente. Então o Brasil era uma faixa litorânea ocupada. Essas primeiras bandeiras, elas saíram de Taubaté. Era o caminho natural. Pela minha percepção, Taubaté era um celeiro de bandeirantes, entende? Não só aqueles que tiveram a sua ação foram para lá, como também, uma vez voltando das minas, se estabeleceram aqui, tiveram os filhos e esses filhos vão voltar para as minas, vão dar continuidade àquele processo de descobertas de ouro. Essas entradas sentido Minas começam a favorecer assentamento de outras fazendas nas localidades. E cada vez mais esses sertanistas estão se aprofundando no sertão. O procedimento era entrar no território até a metade do que eles levavam de mantimento. Ali arranchavam, se estabeleciam minimamente para implantar as feitorias, ou seja, as roças de feijão, milho e criação de animais domésticos para garantir os sustentos que viriam depois. Voltavam para São Paulo no ano seguinte, de preferência depois das chuvas, no inverno,
enfrentavam de novo esse sertão, faziam de novo esse percurso até aquela roça primeira que fizeram, se estabeleciam e avançavam mais outro tanto. O que os movia? A apreensão de mão de obra escrava indígena. E é claro que a questão da pedra preciosa e do ouro permeia tudo isso, uma vez que o imaginário europeu, do Eldorado, do Paraíso na Terra, tudo isso está em efervescência naquele momento na Europa e obviamente aqui. A paixão dos paulistas era pelo sertanismo, não está em documentos. Os paulistas gostam de ficar no mato. E não tinham recursos nem tecnologia para explorar a mineração. Aqueles bandeirantes todos eram descendentes de índios. Muitos sabiam até falar muito pouco português. Alguns levavam até intérprete quando iam falar com as autoridades portuguesas, porque na rua só se falava tupi-guarani. Os costumes indígenas, a facilidade de andar no mato, as possibilidades de se orientar sem instrumentação, entende? Uma bússola mental que eles tinham. Demorava uns 3 meses para penetrar nas matas, na floresta, enfrentar índio, bicho, água e tudo, né? E os bandeirantes, curiosamente, eles andavam descalços. De si, em Paraty, subiam a Serra do Mar. A Serra do Mar percorria o caminho, a região do Paraitinga, do rio Paraitinga. Paravam no povoado de Taubaté. De Taubaté, essa estrada real e seguia para a atual região das Minas. Então, eles vão fazendo paragens ao longo dessa estrada. Até 1595, 1600, virado do século, já existem notícias de que pessoas, a mando do governo, entrando tanto por via Rio de Janeiro, Paraty, até Taubaté, Vale Paraíba, quanto vindo de São Paulo, frequentando o Vale Paraíba, e alguns tanto com objetivos de combater o indígena hostil que tinha nessa região ainda, quanto de procura de minas. E algumas dessas entradas parecem que chegaram a ultrapassar a Serra da Mantiqueira. Quando eles avançam e dobram a Mantiqueira, que eles caem no Campo Geral dos Cataguases, aí sim as primeiras amostras auríferas começam a surgir e 1670, 80, 90, isso aqui virou o lugar preferencialmente dos paulistas. Quando o bandeirante Antônio Rodrigues Arzão chegou na vila de Taubaté, ele estava arrebentado. Voltava de uma expedição iniciada anos antes em busca de metais preciosos. Depois de levar uma surra dos índios, enfrentar a fome e chegar pelado ao Espírito Santo, finalmente ele encontrou ouro, mas muito pouco para sensibilizar financiadores para novas expedições. Bem frustrado, ele entregou o mapa da mina aos colegas taubatianos. E foi seguindo o mapa que os bandeirantes de Taubaté encontraram o ouro que acabou nas mãos do rei de Portugal. Oficialmente, haviam descoberto as minas de ouro no Brasil, ou como o rei batizava, as minas de Taubaté. Esse fato ocorreu em 1695. Todavia, documentos do arquivo Félix Guizar Filho de Taubaté relatam que os taubatianos estavam em Minas muito antes dessa data. A contribuição do arquivo de Taubaté, eu acredito que vai ser muito importante nesse período que nós estamos conversando aqui agora, chamando de pré-história do ciclo do ouro. Porque são documentos, principalmente os livros de registros, que mostram ações feitas por taubatianos que a gente não encontra ainda nos livros de história. A mais importante entre todas as bandeiras, de acordo com todos os historiadores, tanto os grandes quanto os intermediários, quanto os menores, de todos os livros didáticos, foi a de Fernão Dias, que foi a primeira integradora. Todas as outras bandeiras, notadamente as paulistas, saíam para prear, para capturar índios e escravizar. Pela primeira vez, entrou uma bandeira nos sertões
com o objetivo pré-determinado de achar essas riquezas minerais. A primeira data que a gente tem, a mais antiga, pelo menos quem tem informação daqui, é essa data, 1674. Foi a primeira chegada daqui. Eles saíram em julho, de lá demoraram uns 3 meses. Toné comenta no seu livro das bandeiras paulistas, ele comenta o seguinte, que Fernão Dias Pais não entrou no território mineiro pela garganta do Imbaú. Ele não passou pelo território, para o território mineiro pela garganta do Imbaú. E eu completo essa afirmação dizendo que provavelmente ele entrou na região mineira pela garganta do Piraquama, porque já existia essa estrada real, já nessa 1674, fala assim, que a estrada real, que o caminho geral, passava pela vila de Taubaté, onde todos paravam, voltando da região mineira. No final do século XVII, você ter encontrado ouro, se deveu ao motivo de essas décadas, até um século antes, de trabalho de prospecção, trabalho de devassamento do interior, trabalho de combate a indígena hostil, de povoamento. Então isso é a primeira coisa que se pensa em entradas sertanistas e procura de ouro, é pensar num processo histórico. Também nós vamos encontrar na documentação pessoas daqui de Taubaté que vão ter as suas roças na região de Minas. Porque a documentação de Taubaté, que está aqui no arquivo municipal, tem muito documento que não foi explorado até então. E nesses documentos existem passagens que mostram a presença de taubatianos. Taubatianos aqui eu me refiro a pessoas que habitam a vila, não necessariamente as pessoas que nasceram aqui, que estão participando de entradas que estão no coração das minas. Mas isso não quer dizer que eles já tenham achado ouro, mas que eles estão percorrendo a região, estão. Do Miguel Fernando Zeda. Foi para as minas e ele levou consigo 6 libras de pólvora com chumbo, com o objetivo de se usar num arraial, próximo a onde futuramente, eu digo aqui em 1667, futuramente se acharão as minas, e existe um arraial para onde ele está se dirigindo. Então isso já é um indício de presença de colonos numa região até então despovoada. Olha, 1670, morreu no sertão de Caeté. Domingos Fernandes. 1685, morreu no sertão dos Cataguás. José Cubas Raposo. Quando ele morre nesse sertão, lá é feito o inventário dele lá mesmo, no próprio sertão. E quem faz esse inventário é um escrivão. E esse escrivão fez o inventário a mando de um capitão-mor. A presença de um capitão-mor, que é o responsável pela administração militar e política da capitania, junto com eles, ou seja, você tem um representante do rei nesse lugar, no sertão das Minas, dos Cataguás, numa bandeira, numa entrada sertanista. E você tem também a presença de um escrivão. Esse escrivão, como aqui mesmo ele diz, ele fala que ele é escrivão deste arraial. Um funcionário público, digamos assim, pertence a essa região, a esse arraial, e que daria um suporte burocrático para a localidade. Encontramos também no arquivo documentos de pessoas, de taubatianos, que se estabeleceram nas minas, mas não mais com o fito de minerar o ouro, mas se estabeleceram com roças de milho. Então Taubaté é interessante você olhar por esse ponto, que Taubaté tem sim uma conotação de objetivos de fundação que liguem ela, a vila, a interesses tanto por parte de colonos como por parte oficial da coroa, em fundação da vila com objetivos de pesquisa para Minas. Mas essas pessoas
eram justo, não é, os aventureiros. Não é? Essa denominação de Minas de Taubaté é porque realmente os paulistas que saíram de Taubaté que chegaram a encontrar as minas. As minas de Taubaté. Então, cabe ao arquivo de Taubaté apresentar a historiografia oficial brasileira retalhos desse período, através dos inventários desses bandeirantes que morreram aqui em Taubaté, através, principalmente até dos testamentos desses homens e os livros de registros, que nesses registros nós temos a partida de taubatianos que não aparecem como bandeirantes, mas não aparecem nos dicionários de bandeirantes, mas pessoas que vão ter datas de terra, vão explorar roças, vão explorar minas, entende? E ainda não tão bem estudado como poderá ser. A impressão que nós temos é que quem veio de São Paulo para cá era o que havia de pior em São Paulo. Porque não dá para a elite intelectual, econômica, financeira, política, religiosa enfrentar o sertão. O que há de pior é ao mesmo tempo o que há de melhor. Não é? Se não fosse esses, não é? Isso aqui não seria o que é hoje.